Olá, boa noite para você. Começamos mais um Bem Saúde. O Bem Saúde, você sabe, não fala só sobre saúde humana, qualidade de vida humana, mas também sobre saúde e qualidade de vida animal. Lá no último bloco tem o Mundo Pet. No programa de hoje você vai ouvir a doutora Priscila Mesiano falando sobre estomatite oral felina. Pois é um problema muito comum e ela vai te falar sobre como você pode evitar isso no seu gatinho. E hoje, mais uma vez, vamos conversar com o psiquiatra Eduardo Birman. O Bem Saúde resolveu ter um compromisso mesmo de falar sobre saúde mental, porque a gente percebe que isso vem sendo causa de grandes problemas da nossa sociedade. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre políticas públicas e prevenção ao suicídio com o Dr. Eduardo Birman, já que 75% dos casos de suicídio acontecem em países de vulnerabilidade social e o Brasil é o 8º país com o maior número de casos no mundo. E eu vou falar com o Dr. Eduardo imediatamente sobre esse assunto. Infelizmente, infelizmente, mas é preciso debater, né? Porque tem algumas correntes que dizem que não se deve abordar esse tipo de assunto, porque falar sobre suicídio pode estimular pessoas a cometerem mais suicídio. Eu queria que você explicasse. Na verdade, como abordar, né? Não é não deve abordar, mas pelo contrário. Agradeço primeiro novamente o teu convite, é sempre um prazer estar com você. Acho que você tem esse compromisso mesmo com a saúde mental, uma coisa que todo mundo está vendo aí no nosso país, principalmente no momento atual, tensão, muita cobrança, informação para todo lado, a gente ainda está meio inseguro sobre as coisas que podem acontecer, como irão acontecer, e isso tudo gera mais uma questão de saúde mental, propicia, né, o aparecimento de crises, de surtos, por aí vai. Então, não é não abordar, muito pelo contrário, eu acho que existe um tabu, né, em falar sobre o assunto, ainda existe, graças a Deus, né, uma campanha extremamente bem sucedida, vitoriosa, o Setembro Amarelo da Associação Brasileira de Psiquiatria. Vou te dar aqui em Petrópolis, acredito que seja em primeira mão, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria atravessou o Oceano Atlântico e vai fazer o Setembro Amarelo esse ano junto com Portugal e Espanha, né? Então isso é muito bacana, a gente ter uma associação de especialidade médica aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, com reconhecimento internacional, né? E tendo junto da campanha do Setembro Amarelo, que fala o tempo inteiro, né? A gente costuma dizer que o Setembro Amarelo é o ano inteiro, né? Porque falar de suicídio é esclarecer a população como agir, quais são os sinais que devem ser observados, né? Como se portar diante de uma pessoa que fala, ou pior ainda, né? A maioria não fala e a gente tem medo de perguntar. Existe uma ideia de que se a gente perguntar, a gente está dando ideia. Ao contrário, né? A gente sabe, a gente que trabalha com a psiquiatria, com saúde mental, a gente sabe que a pessoa com tal sofrimento, tá? Tudo que ela quer é que alguém pergunte para ela o que está acontecendo, o que eu posso fazer para ajudar, e ela vai falar, né? A gente tem claramente isso registrado em trabalhos que todas as pessoas que fizeram tentativas de suicídio ou que morreram por suicídio, né, 1, 2 semanas antes, procuraram profissionais, médicos, psicólogos, psiquiatras, entendeu? E não foram claramente ouvidas, né? Mas elas já chegam falando, olha, eu estou realmente pensando em Não dar exatamente fim dessa à minha forma, vida. mas a postura, você percebe a pessoa falando que ela perdeu o interesse, que as coisas não valem mais a pena, que ela não vê muito sentido, por que fazer isso, né? Me lembro muito bem, uma vez, foi bastante preocupante esse caso, né? Um jovem de 18 anos, muito inteligente, muito, assim, fora mesmo da curva em termos hoje em dia, né? Tinha lido filosofia e tal, né? Então ele perguntava sobre o sentido da vida, né? Por que trabalhar, por que casar, por que, né? Estava em depressão, né? E ele perguntava, todo mundo vai morrer um dia, né, doutor Eduardo? Então,
assim, por que que eu faço, por que que eu preciso estudar, por que que eu preciso trabalhar, por que que eu preciso casar, uma coisa bem niilista, como a gente fala, né? Que isso vem do Nietzsche, né? Uma coisa um pouco pessimista, né? É, e é, é difícil, né, abordar, né? Como eu vou responder? É verdade, todo mundo um dia vai morrer, né? Mas eu não preciso antecipar essa situação. Graças a Deus esse jovem foi tratado e está bem, não fez tentativa de suicídio, né? Mas foi abordado com ele. Então, uma pessoa chega falando assim: qual o sentido das coisas? Por que que vale a pena? Não vale mais. Eu estou com muito sofrimento, né? A coisa é intolerável, é insuportável e é interminável. A gente chama os três Is, né? A pessoa sente a situação dela como intolerável, insuportável e interminável. Coisa muito importante de se dizer é que o suicídio é um comportamento, ele não é um diagnóstico. Pode acontecer em vários quadros psiquiátricos, 90, mais de 90% dos casos de tentativas de suicídio ou de suicídio acontecem em pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, na maioria das vezes não identificado. Ainda existe Quer muito dizer, não é sempre, preconceito. não passa sempre pela depressão. Depressão não é um A fator depressão, ali a depressão seria, que é obviamente, o unânime. quadro clínico. A depressão, obviamente, seria o quadro clínico que tem a maior prevalência, né, das tentativas de suicídio ou das mortes por suicídio. Mas, por exemplo, na esquizofrenia, tem 10% dos pacientes esquizofrênicos morrem por suicídio, inclusive de mortes muito bizarras, por causa do quadro psicótico, né? Ah, você tem suicídio no transtorno de humor bipolar, você tem suicídio no transtorno obsessivo compulsivo, entendeu? Não é uma exclusividade da depressão, claro, a depressão é o quadro A pessoa clínico, com toque, ela também ela pode o tamanho do desencadear sofrimento, entendeu, Luciane? A questão do suicídio é, como eu falei, o suicídio é um comportamento, tá? Então, e eu falei dos três I, né? A pessoa vê aquilo ali como interminável, incontrolável, né? Insuportável, aquilo não tem fim, né? E eu posso ter uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo que o pensamento seja tão obsessivo e os rituais tão paralisantes na vida que ela passa a não ver sentido e continuar vivendo daquela forma, entendeu? além desses transtornos mentais, tem outros fatores que podem Olha desencadear só, o existem suicídio? questões culturais, né? Acho que muita gente sabe que no Japão existe, por exemplo, uma cultura do suicídio por honra, entendeu? Né? A gente determinar, Muitos jovens que não conseguem o vestibular, que gostariam, no Japão mas tem muito esses isso, né? jovens que, porque não conseguem entrar, por exemplo, no Enem, numa faculdade, tá? Será que isso determina que a vida acabou? Eu acho que tem alguma outra coisa por trás, né, dessa sensação de que eu não consegui passar no vestibular, então a minha vida não faz mais Ou sentido. seja, são vários Não é fatores, simples, né? exatamente, não é simples assim. Eu não consegui aquilo que eu desejava, não vou conseguir fazer uma faculdade e por isso eu vou tentar me matar? Então, obviamente que tem outras coisas por trás. Só para você ter uma ideia, já que você falou na depressão, metade das pessoas que sofrem de depressão estão andando por aí pela rua e não tem tratamento. Um quarto está em tratamento com médicos não especialistas e apenas um quarto está em tratamento com psiquiatras. Então, só por aí você vê, se metade das pessoas que têm depressão sequer sabem que tem depressão, entendeu? E vem a vida com muita dificuldade, é uma fadiga, é um problema levantar de manhã, é um esforço sair de casa, às vezes não consegue sair de casa, mas ainda existe um preconceito, um estigma muito grande, que é uma outra campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, psicofobia é um crime, entendeu? Você discriminar, mas o próprio paciente tem preconceito contra o que ele sente e o que ele tem, E aí, é entendeu? possível evitar? É possível evitar? É possível que as pessoas Claro, que estão é próximas possível consigam prevenir. perceber sinais? Quais seriam esses sinais? Isolamento, né? Pessoas que começam a arrumar as suas coisas, deixar tudo muito organizado para caso venha acontecer alguma coisa, entendeu? Então, resolve lá o empréstimo bancário, se é que tem, né? Vende um bem, né? Eh, coloca uma coisa, outra coisa à venda,
faz visitas a familiares, amigos que não vê há algum tempo. Então, por exemplo, isso seria um sinal, né? Essa pessoa, de uma certa forma, está deixando tudo arrumadinho, tudo organizado, para não dar trabalho depois, né? É, obviamente que quando você vê uma mudança de comportamento, um isolamento social, já não tenho mais prazer nas coisas que antes eu tinha prazer. Pô, mas você gostava tanto de ir ao Parque de Itaipava no final de semana para caminhar, para andar de bicicleta. Tá um dia lindo, vamos. Não, hoje eu não estou com vontade. Você começa a abandonar seus hábitos, bons hábitos, né? Que você gostava muito de fazer, de repente eles perdem a graça. Isso é um sinal de depressão, e se é um sinal de depressão, é obrigatório, né, que um médico que esteja conversando com essa pessoa, ele questione sobre a possibilidade do suicídio. Você não precisa ser tão direto assim, você está pensando em se suicidar? Você está pensando em fazer alguma coisa contra você? Você já pensou em se machucar? Então a gente tem hoje em dia, por exemplo, muitos jovens fazendo o famoso cutting. Eu não sei se todo mundo conhece o que é o cutting, essa coisa de você se cortar, né? Para ver sangue e tal, não sei o quê. É mais ou menos assim, não é que todo mundo que faz cutting está pensando em suicídio, mas a partir do momento que eu posso fazer uma autolesão, entendeu? Eu posso chegar ao ponto de não ter problema em tentar um suicídio, né? Então, você tem sinais, você deve abordar, você deve conversar, você deve levar um profissional especializado, entendeu? Né? E há lugares, porque às vezes as pessoas, você falou sobre a situação financeira, às vezes pessoas muito carentes, então assim, às vezes as pessoas evitam levar um médico porque acham que esse tipo de tratamento é só no particular. Eu Não, queria que claro você que não. falasse um pouquinho sobre essa questão das políticas públicas. Em que passo nós estamos? Se a pessoa tiver que recorrer a algum lugar gratuitamente, ela tem como recorrer? Sim, aqui em Petrópolis nós temos o serviço de emergência psiquiátrica funcionando de domingo a domingo, 24 horas, com psiquiatras especializados ali no Hospital Municipal Nelson de Saerp. Existem os CAPS na cidade, o CAPS adulto, o CAPS 3 álcool e drogas, o CAPS infantil, né? Existe um CAPS em Itaipava também. Tem um ambulatório, né, de saúde mental, a unidade de tratamento de saúde mental na Rua Dom Pedro. Saiu agora, já tem um tempinho que saiu ali da Floriano Peixoto. Hoje em dia se localiza na Rua Dom Pedro, né? O problema é que esses lugares estão inchados. Você tem uma fila de espera gigantesca para uma consulta de primeira vez. Uma pessoa que está sofrendo de depressão, principalmente se ela está com ideação suicida, ela não precisa tem de tempo. urgência no atendimento, Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Você falou um pouco nisso, né? Você aí vai recorrer à emergência, né? Porque está com uma depressão, não consegue um atendimento, porque tem uma fila de espera muito grande, né? Ok, eu vou avaliar ali a situação, mas vamos imaginar que essa pessoa já chega, né, e fez uma tentativa de suicídio. Primeira coisa é que ela não vai para a emergência psiquiátrica, ela primeiro vai para a emergência de um hospital geral, vai para a UPA, porque ela tem que ser salva, tá? Então eu tenho que fazer uma lavagem, eu tenho que estabilizar os sinais vitais, eu tenho que ter certeza que eu tirei a pessoa do risco de vida. Só que uma pessoa que acabou de fazer uma tentativa de suicídio, né, ela precisa ter um sistema de proteção em volta dela, né? Quem fez uma tentativa de suicídio não vai ser só aquela. Agora, entendeu? Né? E a gente tem uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Então, o tempo que a gente está conversando aqui, é só fazer a conta quantas pessoas morreram por suicídio. E nós temos uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos. Tá? É complicado, né? Então, você não tem uma estrutura garantida de apoio, suporte familiar, 24 horas por dia, tá? Eu, quando oriento, eu costumo dizer o seguinte, olha só, eu estou falando, inclusive, da ida ao banheiro. Não que uma pessoa precise entrar no banheiro com a outra, mas vamos combinar que não dá para trancar o banheiro na chave. Você pode fechar a porta,
mas a porta está fechada, mas ela não está trancada. Né? Eu costumo dizer que eu preciso de 5 segundos, 10 segundos para me matar. Entendeu? Então, é uma vigilância. Será que todo mundo tem condições de estruturar isso dentro de casa? Seria o ideal, tá? Mas e não tendo, o que eu faço? Pois é. Eu deixo? Não. Aí eu preciso ter leitos em hospital geral, eu preciso ter leito psiquiátrico, tá? Nas novas políticas, a gente hoje em dia tem uma expectativa por exemplo, foi incluído na rede de atenção psicossocial, foi incluído os hospitais psiquiátricos, eles não estavam nas redes de atenção psicossocial, né? A estimativa do próprio Ministério da Saúde, não agora, estimativas já de algum tempo, é que são equivalentes às da Organização Mundial de Saúde, falam que é necessário 0,45 leitos psiquiátricos por cada 1.000 habitantes. O Brasil hoje em dia tem 0,1 leito psiquiátrico por cada 1.000 habitantes, entendeu? Então, o hospital psiquiátrico é um hospital especializado, é um hospital, um local de tratamento. As pessoas falam muito aí, volta dos manicômios. Eu desconheço psiquiatras que trabalhem hoje que aceitem a ideia de que um manicômio possa voltar a existir, entendeu? Então, falar em manicômio ou é um desconhecimento ou é má fé, entendeu? Né? Realmente, ou é desconhecimento ou é má fé. Desconhecimento é perdoável, né? Mas a má fé, né, por interesses, sei lá quais, ideológicos, sei lá, não sei, entendeu? Realmente é complicado. Agora, voltando à pessoa que está, a rede de apoio que está ali ao redor, né? Geralmente a pessoa, quando o fato é consumado, quando a decisão foi tomada e se perde uma pessoa próxima por suicídio, as pessoas que estão ali, os parentes, Aham. colegas de trabalho, amigos, eles ficam se perguntando o que eu poderia ter feito para evitar, Claro, mesmo já tendo ajudado, levado num claro, profissional e tudo. E depois desse momento, além da culpa de achar que sim, não conseguiu fazer o suficiente para evitar, fica uma dificuldade de superar. sim. O que é possível fazer? Existe o que a gente chama do atendimento pós-suicídio, né? A gente estima-se que para cada pessoa que morre por suicídio, eu tenho pelo menos 5 pessoas, né? Minimamente 5 pessoas atingidas por essa tragédia, né? Essas pessoas precisam de um apoio psicológico, essas pessoas precisam, às vezes, de um apoio psiquiátrico, né? É muito comum, né? Até porque existe uma questão de história familiar, da mesma maneira que quem tem pais hipertensos talvez seja hipertenso, né? Muito provavelmente, talvez exista ali naquela família outras pessoas que têm o risco de adoecer ou já estão adoecidas por algum transtorno mental. Então, com certeza, né, numa situação de pós-suicídio, essas pessoas devem ser avaliadas, acompanhadas, orientadas, né, e até mesmo que a gente fique, né, próximo a elas, porque às vezes pode acontecer em cadeia, né? Porque a pessoa pode não suportar o sentimento de culpa de não ter conseguido, né? O suicídio é um ato individual, é uma decisão tomada única e exclusivamente pela pessoa. Eu acho que ninguém deve se sentir culpado, porque a maioria das pessoas que eu acompanhei, sempre acompanhei, né? As famílias estavam ali, estavam presentes, estavam levando, claro, se eu acompanhei, estavam levando, estavam buscando tratamento e tudo mais. E um alerta que eu sempre dou, né? Uma pessoa que está falando em suicídio, está em tratamento, às vezes, de repente ela entra num estado de muita calma, muita tranquilidade. E esse é um momento de muita tensão, né? Porque é comum a gente perceber a angústia, a ambivalência, a ansiedade, enquanto eu estou assim, vou fazer, mas e meus filhos, e minha esposa, né? É, e a pessoa está angustiada. De repente se entra num patamar onde parece que está tudo calmo e tranquilo. Isso às vezes ilude os familiares e às vezes a pessoa está calma e tranquila porque ela já tomou a decisão.
É muito fácil de entender isso. Todos nós, quando estamos em dúvida, se vamos ou não fazer qualquer coisa, vamos viajar ou não vamos viajar? Ah, mas aí o dinheiro, como é que é? Pesquisa, passagem aérea, né? E fica, né? A gente fica um pouco ansioso. E é uma ansiedade normal, Quando, né? quando tem Quando a tudo gente resolvido. decide, tudo se tranquiliza, né? E isso pode acontecer também na questão do suicídio. É muito comum a pessoa, antes do suicídio, ficar muito calma, porque ela já tomou a decisão, né? Então, isso também é um sinal de alerta. Se você está em tratamento, tem que conversar com o psiquiatra, com o psicólogo, né? Que está acompanhando a situação, né? E nunca achar que porque durante o tratamento, é claro que isso é o objetivo do tratamento, mas a pessoa vai ter que dizer, do mesmo jeito que ela falou que estava com ideias de morte ou que fez a tentativa de suicídio, ela vai ter que dizer para a gente, para o profissional que tem a condição de avaliar, que graças a Deus agora ela não tem mais essa ideia e que mudou, entendeu? Né? Como aconteceu com esse rapaz de 18 anos, graças a Deus, que eu acompanhei e hoje ele namora e tal, não sei o que, tá bem. Ótimo, se recuperou. Entendeu? Agora, quem quiser saber mais informações sobre o assunto é muito complexo, muito denso, precisa de acompanhamento, pode entrar em contato com o Dr. Eduardo Birman, de alguma maneira. Assim, as pessoas me conhecem, né? Eu, pelo Conselho Federal de Medicina, posso fazer propaganda. Mas eu aconselharia, por exemplo, tem o CVV, que é um serviço muito importante, né? Agora, o site www.abp.org.br, né, tem lá um link para o blog Setembro Amarelo, que sempre está publicando notícias, orientações, né, estatísticas, né, como prevenir. Então tem sempre lá um colega, um médico, um psiquiatra, né, que escreve alguma coisa, escreve um artigo, né, que é importante acompanhar, que já é também uma forma de dar algum tipo de luz, né, sobre o assunto. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço aqui. sempre. Eu conversei com o psiquiatra Eduardo Birman, que falou um pouquinho aí para você sobre políticas públicas e prevenção ao suicídio. Agora a gente vai diretamente para o mundo pet, falando sobre estomatite oral felina com a médica veterinária Priscila Mesiano. Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um Dicas Vet Mundo Pet, falando sobre um problema muito comum, apesar de pouco conhecido, que é a estomatite oral felina. E quem vai falar sobre isso com a gente é a especialista em felinos, Priscila Mesiano. O que é a estomatite oral felina? É uma doença crônica que acomete os gatos de qualquer idade e leva a lesões na gengiva dos gatinhos. Lesões crônicas. A gengiva fica muito avermelhada, muito irritada e os gatinhos ficam com muita dificuldade de se alimentar. Levam uma dor muito intensa na boca, então os gatos começam muitas vezes a salivar. Pode levar um odor muito forte na boca e eles chegam a tentar se alimentar, porém eles não conseguem apreender a comida porque dói. Então eles largam a comida no momento de se alimentar. Então o proprietário percebe que o gatinho começa a emagrecer, tenta se alimentar e não consegue, muitas vezes começa a salivar, fica com o pelinho molhado, às vezes as patas um pouco molhadas também, porque ele tenta se lamber e não consegue. Ele não consegue mal movimentar a língua, mal movimentar a boca, porque às vezes as lesões ficam muito intensas, muito extensas pela boca toda e ele não consegue abrir a boca de tanta dor. Essa doença pode estar relacionada ao vírus da FIV, algumas vezes ao vírus da FeLV também, mas muito mais relacionada ao vírus da FIV, que é a Aedes felina. Também pode estar relacionada a tártaro, algumas bactérias na boca, a outras viroses também que gatinhos têm. E como é feito o tratamento do problema? Então, o tratamento consiste em antibiótico terapia e corticosteroides, que podem ser de longa ação, né, que são injetáveis, ou de curta ação, que seriam os orais. Também tem que limpar, fazer a limpeza dos tártaros, antisséptico oral, em sprayzinho, porque o básico é controlar a dor do animal, para que ele possa voltar a se alimentar. É uma doença que não tem cura, é uma doença que tem controle, porém não cura.
E então o proprietário tem que ficar ciente disso, que é um tratamento para o resto da vida, mas que tem que ser feito porque gera muita dor e muito desconforto no animal. E nesse período que o animal não consegue se alimentar, qual é o tipo de substituição que deve ser realizada? Então, a gente orienta que o proprietário faça alimentação pastosa para o animal, pastosa líquida. A gente entra imediatamente com anti-inflamatórios e analgésicos para que o animal consiga se alimentar. Mas as lesões muitas vezes são muito extensas, mas a gente consegue controlar bem a dor e trazer uma qualidade de vida para o animal. E o gatinho ou a gatinha que tiverem esse problema, eles conseguem passar pelo tratamento em casa ou é preciso passar por uma internação? Não, consegue passar pelo tratamento em casa, sim. Às vezes, em casos muito extremos, às vezes é necessário 24, 48 horas de internação, porque às vezes é necessário fazer a medicação venosa para dar um alívio mais intenso ali naquele momento, fluidoterapia, se o animal não estiver se alimentando, estiver desidratado, mas logo depois o animalzinho pode ir para casa e voltar a se alimentar normalmente em casa. Quero agradecer mais uma vez a presença da médica veterinária Priscila Mesiano, que é especialista em felinos, e falou para você sobre a estomatite oral felina, que é uma doença muito comum e precisa sim de tratamento, e é uma doença que precisa de controle, não é uma doença que tem cura. E tivemos a presença do motorzinho do veneno, que não sei se você está conseguindo ouvir, que ele está desde o início da entrevista. Logo mais a gente volta com outras dicas. Tchau!